Mas nós tivemos uma notícia, né, quando eu digo assim, quando eu digo que nós tivemos quando eu digo que as coisas não vão parar, quando eu digo que as coisas estão só começando, né, a gente teve aqui um pequeno spoiler quando trouxemos o David Agape, que hoje só não veio no programa porque estava depondo no Senado, que haveria um Twitter Files Brasil 2. E eu diria que veremos, eu apostaria, uma aposta educada, de que nós teremos novas fases do Twitter Files, né? E dessa vez, o Twitter Files Brasil 2 revelou algo que também acontecia nos bastidores sem nós sabermos. Nós imaginávamos que os influenciadores tinham uma certa condição, e que eu era um influenciador, uma certa condição de igualdade, que eu estava de um lado, o Nilipe Feto tem mais seguidores do que eu, obviamente, é um cara mais influente aí, principalmente entre as pessoas os adolescentes e tal, as pessoas com uma idade cronológica e mental bastante, ainda aí abaixo dos 20 e poucos anos, é normal, né? Para você poder entender o que eu falo, você tem que ter atingido um certo grau de maturidade. No caso do Nilipe Feto, não. A gente vai ver um vídeo aqui dele daqui a pouco que vai mostrar isso. Mas nós vimos que havia uma curiosidade muito grande na transformação do Felipe Neto, porque ele mudou muito, né? Nós vimos uma mudança muito grande. Por exemplo, lembrem desse vídeo aqui dele. Postam mensagens de que é uma invenção da mídia. A crise não existe. Isso é tudo mídia golpista. Vai se fuder! Burro! Você é burro! Ou é... Discurso de ódio. Detectei discurso de ódio. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. É burro ou é corrupto? Tá recebendo dinheiro para fazer isso? Uma pista aí. De uma bolada? Vocês são um atraso pro Brasil, um atraso para todas as investigações, para todas as pessoas presas. Não há vergonha em mudar de ideia. Você votou no PT, você votou na porra da Dilma, você vestiu o 13, botou camiseta, botou adesivo no carro. Não há vergonha em mudar de ideia agora. Pode assumir a merda que você fez. E se mesmo assim você achar que tá certo, que o PT é a solução desse país, que eles não são corruptos, isso tudo é parte de um golpe, eu espero que você vá pra puta que te pariu, porque eu não tenho mais paciência pra essa merda não, tô ficando velho. Vai pro caralho! Nossa, ele tá ficando velho, ele perdeu a paciência. Ele não tinha mais paciência para quem votava no PT. E aí, subitamente, depois, eu não sei exatamente o que aconteceu, né? Que alguma coisa mudou com esse menino. Esse menino raivoso, esse menino nas redes sociais e tudo mais, alguma coisa mudou nele. E nós começamos a perceber que talvez a coisa fosse diferente. Vamos para os Twitter Files. Ontem o Eli Vieira, o David Agape e o Michael Schellenberger publicaram uma nova fase dos Twitter Files. E o que diz essa nova fase? Vocês podem encontrar no próprio Twitter do Eli Vieira e na Gazeta do Povo, né? Ela fala, eles são inclusive parentes, né? Felipe Neto Rodrigues Vieira. É um nome muito importante no espaço público brasileiro desde que acendeu o YouTube na década de 2010, criticando o gosto musical de adolescentes e usando palavras muito duras contra o Luiz Inácio Lula da Silva e o Partido dos Trabalhadores. Em uma guinada ideológica, que nós não sabemos o que aconteceu, ele tornou-se cabo eleitoral do Lula na corrida de 2022, que levou o petista ao terceiro mandato como presidente. E eu acho
que o Felipe Neto pode ter tido um impacto real nessa eleição. Ora, a gente está falando de uma eleição que foi 51-49. Essa é uma eleição que qualquer coisinha pode ter tido um impacto real. E aí, esse realinhamento culminou no convite do governo Lula para que o Felipe Neto integrasse um grupo de trabalho do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, em fevereiro de 2023, dedicado ao combate ao discurso do ódio e ao extremismo, abre aspas, abre e fecha aspas, com foco especial na regulação de redes sociais. Poxa, aquele cara que chamava os outros de burro, que mandava se esconder, não sei o quê, se explodir, esse rapaz foi chamado para proteger contra discurso de ódio e extremismo? Peraí. O quão odioso e extremista... Você é burro! Ou é burro ou é corrupto! Tá recebendo dinheiro para fazer isso? De uma bolada? Burro! Vai se fuder! Vai se fuder! Burro! Você é burro! Eu não sei vocês, mas talvez isso caracterize discurso de ódio, extremismo, quem sabe? Então, só que foi além. Ele fundou um instituto, uma ONG, chamado Instituto Vero, que abriu um programa de parceria com o TSE. Então, a instituição, inclusive, patrocinou eventos do TSE. Então, o que a gente descobre aqui, o que o Michael Schellenberg está descobrindo aqui, a Agape, etc., que o Felipe Neto tinha acesso privilegiado ao Twitter, ao ponto de um funcionário sênior do Twitter ter proposto uma conversa particular entre ele e o Joel Roth, que na época era o chefe de segurança da rede social, que foi o homem que tirou o Trump do Twitter. Foi o homem que aloprou nos Estados Unidos. Esse convite, isso é muito interessante, foi feito no contexto das sanções impostas pela moderação do Twitter ao jornalista, jornalista Alan dos Santos, que hoje está aqui nos Estados Unidos exilado. Então, vejam que interessante o que os Twitter Files acabaram mostrando para a gente. Os Twitter Files mostraram para a gente que o Felipe Neto, que era esse antipetista raivoso, forma um instituto que começa a receber arrecadações. Precisamos saber de quem. Isso é uma coisa que o jornalismo investigativo precisa aprofundar. E, ao mesmo tempo, passa a ter acesso privilegiado aos executivos do Twitter e coloca como forma um instituto, toma como prioridade a censura de um jornalista, ao ponto de realmente a coisa ter se tornado uma missão de vida desse cara, do jornalista Alan dos Santos. E nós estamos vendo que esse cara foi parar dentro do governo Lula. Então, reparem o ciclo, inclusive financeiro, dessa história. É uma coisa absolutamente impressionante. Você tem um instituto, esse instituto financia o TSE, e a pessoa que é dona e fundadora desse instituto tem conexão com o Twitter. E aí o TSE manda o Twitter fazer as coisas. Então, reparem esse ciclo maldoso, como é muito difícil combater esse tipo de coisa, e tudo isso acontecendo no manto da invisibilidade, como se nada tivesse ocorrendo, sem ninguém saber, às escuras. E, obviamente, o Felipe Neto respondeu. E ele, no X, no próprio Twitter, o que não deixa de ser deliciosamente irônico, que ele utilize o X para fazer isso, e ele publica aqui: urgente, leia tudo. Eu vou ler quase tudo, Felipe. Ele falou assim: Kiko Foguetinho continua direcionando os fãs a me atacarem. Eu não sei quem é Kiko Foguetinho, porque eu não acompanho o Felipe Neto. Eu não tenho a blindagem de Alexandre de Moraes. Imagina, querido, você patrocina o Alexandre de Moraes. Como você não tem a blindagem do Alexandre de Moraes? Você é patrocinador do Alexandre de Moraes, dos eventos do Alexandre de Moraes. Você, o seu Instituto Vero, é patrocinador.
Dependo de vocês da imprensa para divulgarem a verdade. Ô, rapaz, se eu dependesse da imprensa, eu estava ferrado. Eu já vi que você vai estar no UOL amanhã. Sabe qual foi a última vez que o UOL me convidou? Nunca. O objetivo deles é proteger o Alan dos Santos, um criminoso foragido na justiça que espalhou mentiras nojentas sobre a vacina e a pandemia. E aí ele fala aqui algumas coisas da pandemia do Alan, que eu não vou falar por causa do algoritmo do YouTube. E ele falou, usou a própria filha para mentir sobre a vacina. Aí, olha que bizarro. A tese do Alan, né, a tese dele mesmo, que ele tem os motivos dele para acreditar nisso, mas olha onde o cara vai na filha. Na filha excepcional, na filha especial. E o Alan diz que vários médicos comprovaram que a imunidade da filha foi destruída pela quantidade de vacina que ela tomou, isso danificou o cérebro dela com a meningite e encefalite, a quantidade de hidróxido de alumínio quebrou as barreiras que impediu o vírus de subir para o cérebro. Isso o Alan diz que tem essas informações. E ele é um pai aqui falando da sua filha. Aí ele entra aqui falando em coisas o Alan nunca disse que foi vacina a vacina lá do vírus chinês. O Alan diz que foram outras vacinas. E aí ele parte para esse ataque aqui. Esse é o homem protegido pelo Elon Musk. Então ele diz que era um sujeito está sendo injustamente acusado. Mas, como lembrou muito bem o Mário Frias, o grande Mário Frias, um abraço para ele aqui, ele achou um tweet antigo, alguém mandou para ele, ou achou aqui, um Felipe antigo do Felipe Neto dizendo: por favor, denunciem a conta baixa, alguém está se passando por mim aplicando golpe nas pessoas. Também acontece muito comigo, tá, Felipe? O problema é que, como você pediu a censura da minha conta, eu sequer consigo pedir para as pessoas para avisarem que as contas que fazem falsas são... Tem uns malucos que ficam pedindo dinheiro de Bitcoin, investimento, grupo de Telegram. Como todas as minhas redes sociais são bloqueadas, eu não consigo sequer me proteger. E tá aqui, ó. Só que a sua queixa é a seguinte: como o Elon Musk demitiu quase todos os funcionários do Twitter Brasil, todos os meus contatos dentro do Twitter foram embora. Ou seja, você admite a sua relação por trás dos panos com o Twitter. E essa relação é uma relação absolutamente perversa. Perversa. Então nós estamos vendo que, graças ao Twitter Files, que o Felipe Neto não é só um rostinho feio, ele não é só um cara que faz videozinho criticando gosto musical e de cinema de adolescente. Ele é um agente ideológico e que agora está absolutamente exposto. Não é que o Felipe mudou de opinião e viu que o PT era bom. A pergunta que eu faço e deve ser feita é quem financia esse Instituto Vero? Quanto de publicidade de agências conectadas ao governo Felipe Neto recebe? Como que esse instituto é financiado e que causas esse Instituto Vero financia? Além do Alexandre de Moraes. Repare, isso é muito grave, gente. Isso é muito grave. A percepção de que alguém que estava operando com funcionários do Twitter por debaixo do pano para pedir a censura é ao mesmo tempo financiador do Alexandre de Moraes e depois passa a integrar um grupo de trabalho do governo Lula. Tá tudo dominado por esses caras. E o objetivo deles é calar a todos nós.